Olá, muito bom dia para você. Eu sou Rodrigo Freitas, editor adjunto de Cidades do Jornal O Tempo, e a partir de agora a gente começa a trazer para você, internauta e eleitor, as principais informações acerca da votação em Belo Horizonte, em Minas Gerais e também em todo o Brasil. São 5.553 municípios, 5.563 municípios, melhor dizendo, indo às urnas neste domingo para eleger prefeitos, vices e também vereadores nas nossas cidades. Em Minas Gerais são 853 municípios. Aqui em Belo Horizonte, a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral é de que a apuração esteja complementada, já esteja encerrada, que a gente conheça já o futuro prefeito. Vamos saber também se vai haver um segundo turno por volta das 10 às 10h30 da noite. Essa é a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E as autoridades, as principais autoridades de Minas Gerais, já votaram, já começaram a ir às urnas neste domingo, e o governador Antônio Anastasia foi um dos primeiros a votar, e a gente acompanha como é que foi a votação do governador dos mineiros, Antônio Anastasia, com a repórter Tâmara Teixeira. Bom dia, Tâmara. Bom dia, Rodrigo. O governador Antônio Anastasia voltou por volta de 10h30 da manhã, no Colégio Arnaldo, no bairro Cruzeiro. Ele estava acompanhado do prefeito Márcio Lacerda, do candidato a vice-prefeito Sérgio Malheiro. Ele disse que acredita numa vitória do primeiro turno do Lacerda, e disse também que a base do governo é muito ampla e que ele acredita que 85% a 95% das prefeituras vão ser eleitas de acordo com a base do governo. Ele acredita numa vitória no primeiro turno. O candidato, o prefeito, o candidato à reeleição, Márcio Lacerda, disse que cumpriu bem, que ele não está ansioso, que ele está muito tranquilo e que ele também acredita numa vitória no primeiro turno. O senador Aécio Neves acaba de chegar, acaba de votar aqui no Colégio Estadual Central. Ele está falando agora com os repórteres, também disse que acredita numa vitória no primeiro turno. Enfim, os apoiadores do atual PT são bem otimistas numa vitória no primeiro turno e sequer cogitam uma segundo turno nessas eleições municipais. Muito bem, obrigado, Tâmara Teixeira, trazendo as informações a respeito do voto do governador Antônio Anastasia, também do voto do senador Aécio Neves. Antônio Anastasia, Aécio Neves, Alberto Pinto Coelho, que são apoiadores da candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, que tem como vice o deputado estadual Délio Malheiros, do PV. Quem também já votou é o candidato petista Patrus Ananias, que vota na PUC do Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte, no nosso próximo jornal. Lembrando que de hora em hora, aqui no Tempo Online, você vai acompanhando essas informações. A gente traz as últimas informações, também o acompanhamento da votação de Patrus Ananias, candidato pelo PT. Um dos apoiadores de Patrus, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, também votou hoje em Belo Horizonte. De todas as autoridades mineiras, ele foi o primeiro a votar. Vota num colégio no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte. Pimentel, que é um dos apoiadores de Patrus Ananias e foi também um dos principais cabos eleitorais do ex-ministro ao longo dos últimos 3 meses de campanha em Belo Horizonte. E a última pesquisa feita pelo Instituto Datatempo CP2, que inclusive está nas páginas do jornal O Tempo de hoje, nesta edição de domingo, aponta que a eleição na capital mineira pode terminar de uma maneira mais acirrada do que aquilo que se previa, principalmente naquela previsão de uma vitória um pouco mais tranquila do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ainda no primeiro turno. Os dados dessa pesquisa, que foi feita entre os dias 1º e 4 de outubro aqui em Belo Horizonte, mostram o candidato do PSB, candidato à reeleição, prefeito Márcio Lacerda, na liderança na disputa pela prefeitura. Segundo essa pesquisa, ele tem 43,6% das intenções de voto contra 35% do candidato do PT, o ex-ministro e também ex-prefeito Patrus Ananias. A concorrente do PSOL, a professora Maria da Consolação Rocha, tem 1,4% das intenções de voto, segundo essa pesquisa Datatempo CP2, que está no jornal O Tempo de hoje. Candidata do PSTU e também professora Vanessa Portugal registra 0,8%. Alfredo Flister, do PHS, tem 0,3%. Tadeu Martins, do PPL, e PP, do PCO, tem 0,1% das intenções de voto. Se a gente não considerar
os votos nulos, brancos e também os indecisos, a partir apenas dos votos válidos, Márcio Lacerda teria 53,65% das intenções de voto e venceria a disputa já no primeiro turno. Patrus Ananias alcançaria os 43,07%. Os outros candidatos juntos teriam 3,28%. O que acontece é que dentro dessa margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, significa que na pior situação de Márcio Lacerda e na melhor situação de Patrus Ananias, sim, poderia haver segundo turno em Belo Horizonte. A questão do segundo turno, possível sim, provável nem tanto diante dessa dianteira também que o prefeito já tem em Belo Horizonte, segundo todas as últimas pesquisas, inclusive essa última pesquisa Datatempo CP2, divulgada hoje pelo jornal O Tempo. Numa simulação de segundo turno, de acordo com essa pesquisa, um confronto direto entre Márcio Lacerda e Patrus Ananias, o prefeito permaneceria na liderança. Teria 46,1% das intenções de voto contra 37,3% de Patrus Ananias. É hora de falar um pouquinho do voto na região metropolitana de Belo Horizonte. Os desafios são imensos e a questão metropolitana ganhou cada vez mais destaque nessas eleições de 2012, até porque os grandes problemas e os grandes gargalos que temos hoje são todos eles metropolitanos. Deixaram de estar apenas nos limites de Belo Horizonte e passaram a estar também dentro das principais cidades da região metropolitana, principalmente aquelas que estão no entorno da capital e que têm área mais conurbada. Afinal, hoje a gente já não sabe mais onde começa uma cidade e termina outra, e a região metropolitana acabou ganhando muito destaque também ao longo de todo esse processo eleitoral deste ano de 2012. Em Contagem, a segunda maior cidade da região metropolitana, somente atrás da capital, o ex-prefeito Ademir Lucas já votou. Vamos colocar a foto de Ademir Lucas aqui para você, internauta, acompanhar. Ademir Lucas, que é um dos principais postulantes à Prefeitura de Contagem, votou hoje cedo. Ademir, que havia começado a eleição com uma dianteira considerável sobre os outros dois principais candidatos, Durval Ângelo, do PT, apoiado pela atual prefeita Marília Campos, e Carlim Moura, do PCdoB, mas as últimas pesquisas, e principalmente pesquisas inclusive do Instituto Datatempo CP2, mostraram que existe um empate técnico entre esses três principais candidatos, sempre na casa dos 25, 26 pontos percentuais cada um deles, e em Contagem até agora é impossível saber inclusive quem vai para o segundo turno. O segundo turno é praticamente certo na cidade de Contagem. Nas últimas semanas foi verificado um crescimento considerável do candidato da prefeita Marília Campos, Durval Ângelo, do PT. Durval, que é deputado estadual, tem o apoio da prefeita Marília Campos, que tem uma aprovação considerável também na cidade de Contagem. E o certo é que haverá segundo turno em Contagem, que é uma das principais cidades da região metropolitana. Carlim Moura, do PCdoB, também já votou. Ao longo dos nossos próximos jornais, você, eleitor, internauta que está acompanhando o Tempo Online neste domingo, vai acompanhar as informações. Quem também votou, e agora a gente fala um pouquinho de Brasil, foi a presidente Dilma Rousseff, que está em Porto Alegre, embora mineira, nascida em Belo Horizonte. Dilma vota em Porto Alegre. Notícia que está inclusive no site do jornal Tempo, tempoonline.com.br. A presidente Dilma Rousseff levou cerca de 30 segundos para votar por volta das 9 horas da manhã de hoje, na Escola Santos Dumont, que fica na zona sul da cidade de Porto Alegre. Ela estava acompanhada do governador Tarso Genro, do PT, que é eleitor no mesmo local. Numa entrevista coletiva na saída da escola, Dilma não revelou o voto dela, não. Segundo ela, o voto é secreto, ela é presidente, mas está exercendo a condição de cidadã. Os três principais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati, que tenta a reeleição, e Manuela Dávila também são candidatos da base da presidente Dilma, e obviamente que ela não iria revelar o voto para não ficar numa saia justa. O presidente reiterou a importância da cidadania e disse que hoje é um momento muito especial para o Brasil. Mais uma vez, segundo ela, o Brasil reitera que é uma democracia com respeito ao direito das pessoas, com essa festa que é escolher quem vai dirigir a sua própria cidade, disse a presidente Dilma em entrevista coletiva logo após votar na cidade de Porto Alegre, capital gaúcha. Como eu disse, a presidente, embora seja mineira, vota em Porto Alegre, até porque lá morou a maior parte de sua vida e construiu também a sua trajetória política. Você pode acompanhar as informações do portal O Tempo também pelo Twitter, no twitter.com/otempoonline, twitter.com/otempoonline. A gente está acompanhando passo a passo todos os detalhes dessa campanha, a votação dos principais candidatos e de seus apoiadores em Belo Horizonte e também na região metropolitana. E a última notícia que está postada aqui no Twitter do portal O Tempo Online, Márcio Lacerda e Aécio Neves, que votaram agora há pouco no Colégio Estadual Central, na região centro-sul de Belo Horizonte. Tem também uma notícia que foi postada agorinha há pouco,
que é relativa à cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, que já tem um quadro eleitoral bastante definido. Na cidade de Betim, os dois principais candidatos, o ex-prefeito e atual deputado federal Carlayle Pedrosa, do PSDB, e Maria do Carmo Lara, a atual prefeita do PT e que tenta a reeleição. As últimas pesquisas Datatempo CP2 mostraram que Carlayle pode vencer já no primeiro turno, tem uma vantagem para lá de considerável sobre Maria do Carmo Lara. Numa das últimas pesquisas, Carlayle ultrapassava a barreira dos 58 pontos percentuais e pode sim se reeleger. Se eleger, melhor dizendo, já no primeiro turno. Maria do Carmo Lara, que é a atual prefeita, nesse cenário não conseguiria, ela que teria pouco mais de 20% dos votos válidos, segundo as últimas pesquisas. Lembrando que na região metropolitana de Belo Horizonte, além de BH, Betim e Contagem são as duas cidades que podem ter o segundo turno. Betim com o cenário praticamente definido, Contagem com tudo indefinido, ainda não dá para saber nem quem vai chegar ao segundo turno nesta eleição. Você, internauta, continue com a gente, participe da nossa programação pelo @otempoonline no Twitter, @otempoonline no Twitter também. Basta acessar o portal do Jornal Tempo, otempo.com.br. Obviamente que nas páginas do Jornal Tempo, amanhã você terá uma cobertura completa do que foi a eleição e já terá também uma definição de quem vai ser o próximo prefeito de Belo Horizonte, ou se nós vamos ter realmente um segundo turno na capital dos mineiros. Até porque a previsão do Tribunal Regional Eleitoral é de que até às 10h da noite, tudo já esteja definido e a gente já saiba se vai haver um segundo turno ou não, ou se o futuro prefeito de Belo Horizonte vai ser eleito, eventualmente, já diretamente num primeiro turno. Você fica com a gente acompanhando ao longo de todo o dia, todos os detalhes, as análises, todas as informações, a votação dos candidatos, numa mega cobertura preparada pela Sempre Editora, amanhã nas páginas dos jornais O Tempo e Super Notícia, e ao longo de todo o dia aqui no portal otempo.com.br. Logo mais, ao meio-dia, a gente volta a se falar, volta a conversar, trazendo para você as principais informações a respeito da eleição em Minas Gerais, no Brasil também. Até a próxima!